pensando, vamos supor que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil. Não tô falando que a diretoria do Flamengo vai falar, esquece o Campeonato Brasileiro, porque também jogar pra torcida é bom, é gostoso. Só que os próprios jogadores, querendo ou não, mentalmente, já vai estar perto das férias, entendeu? Tá acabando, fim de temporada, vai ter vaga na Libertadores. Tem a questão da Arrascaeta também que tem que operar. Vai ter ganhado a Copa do Brasil. Vai começar, querendo ou não, em alguns jogos... Dá uma relaxada. Tirar o pé um pouquinho. O Flamengo tá 1 ponto nesse momento, o São Paulo, né? Tá 1 ponto do Flamengo. O Inter ultrapassou. Se o Flamengo vence hoje o campeonato não. A rodada do Campeonato Brasileiro ultrapassa o Inter de novo, volta o G4. Mas também tem a possibilidade do Flamengo nem terminar ali no G4, viu? Porque, assim, literalmente, eu acho que os jogadores vão dar uma relaxada depois da Copa do Brasil. Eu também acho. E o Flamengo adora fazer isso, né? Vale lembrar que já fez isso em outros momentos, em outras competições. Ganhava título e tirava totalmente o pé. Se começa a cair, né, já vai dando outras possibilidades para os rivais. Muita coisa vai acontecer. Eu não demitiria o Rogério Ceni se eu fosse o CEO do Grupo City. Acredito que isso não vai acontecer. Também acho que o torcedor do Bahia precisa de uma bússola, como eu disse, para situar aonde o clube se encaixa, aonde o clube está. E como eu falei, é muito mais fácil a gente ver um Bahia oscilando do que um Bahia nadando de braçada como estava nadando no começo do campeonato. Sim. Mas agora falando do São Paulo, especificamente, que venceu o Bahia por 3-0, para muitos não convenceu, mas o que vale são esses 3 pontos, um placar elástico que para muitos não teve o convencimento dentro de campo, mas acho que 3-0 é muito pesado pra gente falar que não teve convencimento. Eu acho que o São Paulo realmente jogou de forma defensiva, explorou o contra-ataque, quando fez o primeiro gol, aí aquele time do Rogério Ceni, que é o time Nexotânico, que vai pra frente igual ao louco, deu mais espaço e o São Paulo soube aproveitar. Mérito do São Paulo fazer esses 3 gols, mas o São Paulo pra mim tá longe, tá jogando futebol maravilhoso, vistoso, e assim como o Bahia também não tá, mas foi um jogo bom, Aline. Foi um jogo bom, assim, eu volto a dizer que é muito questão de estratégia. O São Paulo tá apresentando o melhor futebol no Brasil nesse momento? Não, mas precisa pontuar. Pontua do jeito que dá, né? Sim. Do jeito que tem que acontecer. Sabe que o time do Rogério Ceni, quando é um pouco apertado ou quer correr atrás de um resultado, vai muito pra frente, dá espaço, aproveita isso. Não dá pra dizer que o São Paulo não convenceu. Não convenceu por quê? Tinha que jogar dentro da Fonte Nova o tempo todo pressionando o Bahia, impondo o jogo. Será que essa estratégia... Vamos supor, o São Paulo chega lá e impõe o jogo para o Bahia, né? E querendo ou não, quem abrir a sua parte defensiva é o São Paulo, né? Porque isso acontece. Quando você empurra o time pra frente, lá atrás, a linha de 4... vou tentar não falar nada pra ninguém falar um lá ele, né? O Enzo Cicarelli. Fica mais aberto. Então, querendo ou não, você encontra mais espaços pra fazer gol. O São Paulo não fez isso, não quis impor o jogo. Certo, pra mim isso não significa que não convenceu. Sim. É só uma estratégia. Eu acho que a gente tem que entender, todo mundo aqui no Brasil quer que o time jogue bonito, né? Quer ver jogada de Ronaldinho Gaúcho de novo, quer isso, quer aquilo, quer que o cara, sei lá, faça mágica. Mas às vezes você precisa de 3 pontos. No fim do ano, você pode fazer mágica o ano todo dentro de campo. Se você não tem resultado nenhum, se você não classifica para Libertadores, se você não classifica para uma competição importante, se você não ganha o título, o ano fica esquecido na história. Então, querendo ou não, é triste ser resultadista? Mas é estratégia. Então, pra mim, convenceu na estratégia defensiva. Mas, óbvio, pra 2025 tem muito ajuste pra fazer. Muito. E eu vejo ainda, no lado mais positivo, essa vitória da equipe de São Paulo, Nino, eu quero sua opinião. Os gols foram marcados por Luiz Gustavo, que é um cara que muitas vezes foi questionado nessa temporada, até por conta do excesso de lesão e também por conta da idade dele. Mas é um cara que tem qualidade e é um homem de confiança do Zubeldia quando está à disposição. O outro gol foi marcado pelo Wellington Rato, que não marcava há mais de um ano. Também é um jogador que para mim é interessante para uma composição de elenco. Acredito que se ele chamasse só o Wellington, ele teria até mais oportunidade em outras equipes. E no próprio São Paulo também, o Rato dá uma quebrada, a mesma coisa do Iago Pikachu. Dá uma quebrada. Vocês acham que é loucura? Mas não é, sou formado em marketing, viu, gente? Dá uma quebrada sim. O Wellington Rato não, tinha que ser o Wellington. Assim como o Iago Pikachu também não, devia ser Iago. Sabia que o Palmeiras não contratou o Iago Pikachu? Sim. Porque era Iago Pikachu, o Gilson Kleina tentou a contratação, não deixaram? Então, pega a visão. Então, assim, foram 2 gols de pessoas importantes, jogadores importantes, de atletas importantes, até para o São Paulo entender quem deve ou não permanecer para a próxima temporada e para esses jogadores também demonstrarem para o Zubeldia que tem condições de ficar no clube. Cara, para mim o Luiz Gustavo ele é muito acima da média. Mas errou contra o Botafogo. O goleiro do Bahia ontem errou também. Eu acho que assim, o erro faz parte. Claro que
o erro do Luiz Gustavo foi no momento crucial da temporada pro São Paulo. Mas assim, o Luiz Gustavo, quando ele está jogando, o São Paulo tem uma dinâmica no meio de campo e quando ele não atua, tem outra. Então ele tem a importância dele nesse time do São Paulo, sim. É um jogador diferente, na minha opinião. Ok, para a próxima temporada ser um titularíssimo absoluto, tudo depende da questão do calendário, depende do que o treinador quer, a maneira como ele pretende jogar. Mas é um jogador importantíssimo para se manter no elenco. E eu digo mais, me estranhou o fato do Luiz Gustavo vir, né, com tanta tranquilidade para o São Paulo sem que outras equipes disputassem ele. Porque não é um jogador bagre assim pra você saber que um rival direto tá contratando e ninguém fazer o mínimo esforço pra disputar o atleta. Mas eu acho que foi muito mais mérito do São Paulo, viu? Não, porque eu lembro que quando chegou, todo mundo falou assim, caramba, o Luiz Gustavo já chegou. Entendeu? Tipo, oi, tudo bem, tô aqui, ó. E tem a questão também de que o Luiz Gustavo ele tinha um sonho de jogar no São Paulo, né? Tem uma questão familiar e tudo mais. É um ponto também que dá que a gente pode considerar que faz com que o São Paulo largasse na frente. Mas assim, ele tava no mercado. Ele é muito acima da média. Inteligente, foi o São Paulo que olhou e falou, opa, bora. Vamos trazer. Cara, eu não acho ele muito acima da média. Eu acho que ele já foi muito acima da média. No futebol brasileiro ainda sobra, Gui. Eu não sei, cara. Eu vou te falar. Pra posição dele, exige muito da questão física, como disse a Aline. Sim. Eu acabei te cortando, desculpa, ali. Então, assim, é um jogador veterano. Então não dá pra você colocar ele como uma função de extremamente importante pro São Paulo, porque a questão física na função que ele atua, a questão da idade na função que ele atua pesa. Eu acho que fisicamente